Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o Padre Rafael. E o Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa nos leva de volta ao próprio dia da ressurreição, ao caminho de Emaús. Dois discípulos caminham tristes e desanimados, voltando para casa com a sensação de fracasso. Eles tinham colocado a esperança em Jesus, mas diante da cruz, concluíram que tudo tinha acabado. A esperança deles parecia ter morrido junto com o Senhor na Sexta-feira Santa. Eles chegam a dizer: nós esperávamos que fosse Ele quem libertaria Israel. É uma frase muito reveladora. A esperança daqueles discípulos estava, em grande parte, numa libertação apenas social e política, no Messias que resolvesse os problemas por fora, que vencesse os inimigos e mudasse a situação do povo segundo as expectativas humanas. Jesus, porém, sempre deixou claro que não era o Messias da mentalidade comum do seu tempo. Ele não veio simplesmente para satisfazer sonhos terrenos, mas para salvar o coração humano, reconciliar-nos com o Pai e abrir-nos à vida eterna. Por isso, quando o plano de Deus não coincide com os nossos planos, a tentação é pensar que Ele falhou. Aqui entra uma pergunta muito atual para cada um de nós. A nossa esperança também acaba quando as coisas não acontecem como nós queremos? Quando a cura não vem do jeito que pedimos, quando o emprego não aparece na hora que desejamos, quando um relacionamento se rompe, quando um filho toma um rumo que não esperávamos, será que lá no fundo não repetimos a mesma lógica de Emaús? Eu esperava que Deus fizesse diferente. Talvez Ele não esteja comigo. É nesse terreno de frustração e decepção que o ressuscitado decide se aproximar. O mais bonito é que justamente quando os discípulos se afastam de Jerusalém, Jesus se aproxima e começa a caminhar com ele. Ele não os abandona na tristeza, não os condena imediatamente pela falta de fé, não se distancia por causa da decepção deles. Ao contrário, caminha ao lado, pergunta, escuta, entra na conversa. O que ides conversando pelo caminho? Ele se faz companheiro de estrada. Assim também faz conosco. Mesmo quando o nosso coração está confuso, frio, longe, Ele se aproxima silenciosamente e caminha ao nosso lado. Muitas vezes, porém, como os discípulos, estamos impedidos de reconhecer Sua presença, porque a dor, as ideias fixas, a visão limitada de Deus e da vida nos cegam. Talvez hoje você se encontre exatamente nesse trecho escuro do caminho. Pode ser uma doença, um conflito familiar, uma ferida no casamento, uma crise interior, um problema financeiro, uma desilusão vocacional, uma perda que você não consegue elaborar. Humanamente, você se percebe dizendo: eu esperava que Deus tivesse agido de outro modo. Justamente aí, nesse ponto de dor, o Senhor ressuscitado quer caminhar com você. Não como quem dá uma explicação fria, mas como quem partilha o caminho, escuta,
acolhe, ilumina. Jesus começa então a explicar as Escrituras aos discípulos. Ele retoma a lei e os profetas e mostra que era necessário que o Messias sofresse para entrar na sua glória. Ele vai reorganizando a fé daqueles homens à luz da palavra de Deus. Antes, eles interpretavam a história apenas com categorias humanas: sucesso, triunfo, vitória visível. Agora, Jesus lhes mostra o caminho que Deus passa pela cruz, pela doação, pela obediência, pela aparente derrota, que na verdade é a grande vitória do amor. Assim também ele deseja reler conosco a nossa vida à luz da palavra. Sem a luz da Escritura, os acontecimentos parecem um amontoado de fatos sem sentido. Com a luz de Deus, até mesmo as cruzes adquirem um lugar dentro de um plano maior de amor e salvação. Pouco a pouco, algo começa a mudar no coração daqueles discípulos. Eles ainda não reconhecem Jesus com os olhos do rosto, mas o coração já sente algo diferente. Tanto que, quando chegando perto da aldeia, fazem aquele pedido tão bonito: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Não entendem tudo, mas percebe que perto daquele estranho, a vida parece ter mais luz, mais calor, mais sentido. Essa também pode ser a nossa oração nas noites da nossa história. Fica comigo, Senhor, porque está escuro. Fica comigo, mesmo quando eu não te entendo bem. Fica comigo quando a minha esperança humana falha, para que a tua esperança divina me sustente. O Evangelho nos mostra que o Senhor quer nos ensinar a reconhecê-lo nas circunstâncias concretas da vida. Ele passa nos encontros, nas conversas, nos acontecimentos que à primeira vista parecem apenas coincidência. Passa também no rosto do irmão necessitado, do pobre, do doente, do solitário, do abandonado, daquele que está dentro da nossa própria casa e precisa de atenção, perdão, escuta. Aos poucos, a fé nos educa a perceber que nada é apenas acaso para quem caminha com Deus. Em tudo, Ele pode se aproximar e falar conosco. Mas o ponto alto do caminho de Emaús acontece quando Jesus entra e fica com eles. Sentado à mesa, ele toma o pão, pronuncia a bênção, parte e o distribui. Nesse momento, os olhos deles se abrem e eles o reconhecem. Não é por acaso que esse gesto é exatamente o mesmo da última ceia: tomar, abençoar, partir, distribuir. É a linguagem da Eucaristia. É como se o Evangelho apontasse com clareza o lugar por excelência onde o ressuscitado se deixa reconhecer é na fração do pão, é na missa, no mistério do seu corpo entregue e do seu sangue derramado. Assim, compreendemos também que a nossa vida começa a encontrar o seu sentido real quando nos colocamos no caminho de Jesus. E esse caminho passa necessariamente pela Eucaristia. Sem Eucaristia, a fé corre o risco de virar apenas uma ideia, uma lembrança de um Jesus do passado. Com a Eucaristia, ela se torna encontro real
com Jesus vivo, que fala, aquece o coração, cura por dentro, corrige, alimenta e envia em missão. Quantas vezes, porém, nos acostumamos com a missa, recebemos a comunhão sem consciência, como se fosse um gesto qualquer. O Evangelho de hoje é um convite a redescobrir a Eucaristia como o momento em que o ressuscitado parte o pão diante de nós e abre nossos olhos para a sua presença. Depois de reconhecerem Jesus, os discípulos o veem desaparecer, mas agora tudo é novo. Eles dizem um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E mesmo sendo de noite, levantam-se e voltam imediatamente a Jerusalém. O caminho muda de direção. Antes, fugiam de Jerusalém, símbolo da cruz e da comunidade. Agora, retornam para lá cheios de fé, para reencontrar os irmãos e testemunhar: o Senhor ressuscitou de verdade. Hoje, ao ouvir o Evangelho e participar da Eucaristia, façamos a nossa oração como os dos discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nas nossas famílias, nos casais, nos jovens, nos idosos. Fica conosco nos momentos de desânimo, de doença, de incerteza. Fica conosco quando os nossos planos desmoronarem, para que não percamos a fé. Que o Senhor nos conceda a graça de reconhecê-lo nas circunstâncias da vida, na vida do irmão necessitado, mas principalmente no pão consagrado sobre o altar. E com um coração ardente, também nós tenhamos a coragem de nos levantar e voltar ao Jerusalém do nosso dia a dia, como testemunhas vivas que Ele está realmente vivo e caminha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.